Eu não falei tudo, não. Tem muito mais, ó. Agora, ó, os maiores erros que tem nesse assunto, nesses assuntos de modo geral, são erros intelectuais. Erros no processo de cultura, de erudição, de polimatia. É onde a pessoa erra. O que é que eu estava falando do padre aí que desancou comigo e com o Marcelo aí? Ele é um arcebispo do interior de São Paulo, eu não falei o nome dele. Mas veja, só escreveu 2 páginas e meia. 8 vezes ele fala no meu nome, sabe? Fazendo, como é a técnica de padre, alguma ironia, uma coisa tal, mas não explicitou nada, não houve racionalidade, não houve ponderação, de um ponto de vista lógico, de nada. Agora, o que é que se passa? Nessas 2 páginas e meia, tem 16 erros de forma. Eu virei para perguntei para o Marcelo, Marcelo, esse homem é anarfa, quer dizer, analfabeto, sob o nosso ponto de vista. Agora, eu vi na internet, ele até parece com o Fernando Henrique, sabe, o FHC, parece com ele, e ele é de base italiana. Quer dizer, ele nunca, então, dominou o português direito, deve ser por isso. Mesmo como bispo, ele não estudou muito. Então, ficou assim. Agora, a conclusão que eu cheguei é que esses bispos já não se faz mais bispo como antigamente. Os bispos da minha adolescência, inclusive o Xandico, que era o Dom Alexandre da Liberaba, tinha erudição. Esses aí, me perdoa, mas eles são muito fracos. Outra coisa, ele escreveu palavra em latim com acento na palavra. Quer dizer, isso não existe. Um padre sabe muito bem que o idioma latino não tem acento. Que negócio é esse? Quer dizer, anarfa. Não tem saída. Então, só aquelas 2 páginas e meia já mostram o analfabetismo da pessoa. É isso que eu falo para você. Às vezes nós não precisamos de ler uma biografia. Me dê 3 páginas que a gente já fala. E não é estudo caligráfico, não. Não é estudo da grafologia, não. É o estudo da personalidade pelo que ela escreve. E essas coisas todas, você sabe, isso existe. Eu andei estudando isso demais. Que é isso que eu chamo do grafo pensene. Entende? Foi para ver essas coisas todas. Agora, hoje a gente já tem uma visão maior. Mas o que a gente nota é que a igreja, com esse processo de pedofilia, deve ter relaxado com essas coisas. Maior prova do relaxamento e o desvio do processo da própria igreja é o seguinte. Eu fui criado em Monte Carmelo. Monte Carmelo tinha o processo da água suja, que depois se tornou Estrela do Sul, que hoje é Romaria. A Romaria, lá perto, Estrela do Sul. Então, aquilo ali, toda a época de agosto, durante 15 dias, tem uma Romaria. Quando eu nasci, aquilo já existia. E todo mundo daquela cidade vão para aquela Romaria, porque é feito lá. Tem uma prostituição muito bem feita, venda de mercado de tudo quanto é jeito, uma igreja que nunca terminava, e eles tinham que fazer quermesse para fazer e terminar aquela igreja. Mas os padres eram sérios, até um certo ponto. Um deles, uma vez, roubou a namorada do meu irmão. Mas roubou para ele. Agora, o que se passa? Mas eles tinham cabeças. Muitos deles, eu tive amigo dominicano, de uma cultura impressionante. Eu sei porque eu fiz sessões espíritas com esses dominicanos lá de Uberaba. Essa coisa toda lá de dentro. Um deles deixou a batina por causa das nossas reuniões. Eles mesmos que vieram pedir para mim. Agora, o que é que se passa? Hoje a gente nota que talvez com a pedofilia, essas coisas todas, esse nível caiu. Porque isso aí, gente, tem mais ou menos meio século. Esse meio século que eu estou falando, eu vi até hoje de contato mais direto com 5 bispos direto, tudo contra mim. Esse é o último, é o 5º. Nós temos 4 anos. Inclusive teve uma aqui, que indiretamente ele começou a escrever umas coisas, dos jornais aqui de Curitiba, e o homem desceu a lenha no Chico Xavier e mim. Eu então fiz um artigo pequenininho, que sabia que eles não iam publicar, e mandei uma carta para o articulista. A partir daquele momento que eu mandei o negócio, eles receberam, nunca mais apareceu artigo nenhum, tudo silenciou, ficou tudo calado. Passam 2, 3 anos, tem um homem atrás de mim. Era justamente o articulista, que tem livro dele publicado no Paraná. O nome dele é Delagrave. Esse eu posso falar. Agora, o que é que se passa? O homem, fora de sério, Delagrave. A hora que ele viu o que eu escrevi, ele caiu em si.
e cortou as relações com o processo da Feira do Estado do Paraná. Deixou de publicar, não teve mais nada. Então, passa um pouco, ele vai lá, passa 2 anos, ele vai lá para falar comigo. Eu queria até conversar com o senhor, jantar com o senhor, ver sua biblioteca, que não sei o que e tal. Vocês estão entendendo? Esse foi o bispo indiretamente. Agora, o que ele combatia? Lá, eles estavam fazendo uma polêmica, metendo o pau no jornal, no Chico, em mim, devido ao processo de reencarnação. Entende? E ninguém estava respondendo nada daquilo. Eu, então, mando o negócio para o jornal deles, da Igreja Católica. O negócio foi valer, aonde o cara escrevia. E, agora, o Delagrave, depois eu fiquei até amigo dele, tudo, mas nunca mais também encontrei. Ele já estava com uma certa idade, tudo. Esse era erudito, não era bobo. Tem o livro dele, uma opção de coisas sobre o livro dele, é só procurar. Lá na holoteca tem livro do Delagrave, ele não é bobo. Entende? Pegar a época dele. Mas, olha, ele mudou tudo com a igreja, devido ao meu artigo e as verdades que eu falei para ele na carta. De modo que a vida tem disso.